pássaro, é um avião. Cara, eles botaram cueca por cima da roupa desse cara de novo, bicho. E ficou incrível. Meus amigos, o novo filme do Superman, do James Gunn, já está entre nós, iniciando seu novo universo compartilhado com o pé na porta. E que maneira maravilhosa de se começar um novo universo, se não com o maior super-herói já criado. A proposta de James Gunn agora é abordar algo completamente diferente de como ele tem sido retratado nos últimos anos, e exaltar a figura que o Superman sempre representou nos quadrinhos, um símbolo de esperança, de virtude e principalmente de humanidade. Se você ainda tá meio pé atrás para ir conferir esse filme, fica aqui comigo nesse vídeo. Antes de mais nada, esse vídeo não terá spoiler e nem análises a respeito do filme, mas um tempo atrás James Gunn tinha postado em suas redes sociais quais seriam os quadrinhos que inspiraram a sua nova versão para o personagem nos cinemas, e é sobre isso que eu gostaria de falar hoje. Dentre elas temos All Star Superman, que é um quadrinho sensacional e de fato onde ele claramente mais bebeu da fonte para fazer o seu filme, Superman As Quatro Estações, O que Aconteceu com o Homem de Aço e Reino do Amanhã. Dentre essas, All Star Superman é de longe a melhor história já criada para o personagem. Mas o que não falta é vídeo sobre esse quadrinho aí na internet, então eu decidi dar atenção a uma história que não é tão mencionada, mas que está nessa lista. E eu queria convencer você de que o tom que esse filme traz ele é muito interessante porque ele é baseado nessa história aqui. As Quatro Estações me chamou muita atenção por destacar temas mais lúdicos a respeito do nosso escoteiro azul, e principalmente como alguns aspectos da personalidade do Superman são melhor exploradas nessa narrativa, que faz muita questão de deixar um gostinho doce no coração. Bora falar um pouco desse quadrinho. Assim como o título induz, a história é narrada apresentando acontecimentos ocorridos entre as 4 estações do ano, e em cada uma delas nós somos conduzidos pelos pensamentos, perspectivas e sentimentos dos personagens secundários sobre como é sua relação com o Superman. E esse é o elemento que mais me despertou curiosidade nessa história. A história começa acompanhando a adolescência do jovem Clark. Ele sabe que tem os seus poderes, mas ele se sente meio deslocado sobre quem ele deve ser, o que ele deve fazer com esses dons, quem ele vai se tornar quando ele for um homem. Um turbilhão de pensamentos passa sobre aquela cabeça jovem, ansiosa, ainda um pouco perdida sobre tudo que ele tem que fazer, sobre qual papel ele tem que representar na sociedade. Tudo isso está presente aqui. Enquanto nós acompanhamos os desafios e as descobertas de suas habilidades, o que mais pega é a narração sobre a preocupação do Sr. Kent em relação àquele jovem rapaz. Todo medo, toda insegurança por conta da paternidade é uma das dinâmicas mais interessantes de se ler aqui, porque a gente sabe que no futuro, quando ele tiver que se tornar o Superman, ele vai ser o homem mais poderoso do planeta. Mas para um pai que nasceu, cresceu e viveu no simples, adotou um rapaz, criou ele da melhor maneira que ele conseguia, ainda assim, mesmo sabendo que ele é invulnerável, traz um aperto tão grande no peito de ver o seu filho crescer, de ter medo de que ele se machuque, dele passar pelos desafios da vida adulta, que ele sabe que são difíceis, de ver a sua dificuldade em se encaixar, em conseguir arrumar um papel para si na sociedade, de ver seu filho talvez solitário. Esse cuidado, esse apreço, esse reconhecimento da própria limitação por ser um homem de interior, por não ser um homem tão bem estudado, as dúvidas sobre com o que está lidando ao cuidar do Clark, as incertezas se ele criou ele direito, a incerteza sobre como Clark irá usar suas habilidades. Nessa discussão, Martha pede para que ele fale mais baixo, para que Clark não o escute. Mas como ele poderia escutar? Ele está do outro lado da casa.
mas Clark escuta, e aqui temos um dos painéis mais mundanos que podemos ver do Superman. Esse rapaz deitado em sua cama, reflexivo sobre seu futuro, sobre o que ele deve se tornar. Porém, talvez por ter sido criado com amor, por pais bem intencionados, com o coração no lugar certo e que apesar das dificuldades conseguiram passar uma educação maravilhosa para essa criança, talvez isso tenha dado a Clark a maior sensação de pertencimento que talvez ele não tivesse alcançado nem se seu planeta natal não tivesse sido destruído. Algumas coisas sobre ser pai eu vou lembrar para sempre. O jeito como segurei Clark quando ele era um bebê. No começo, como se eu estivesse segurando um frango, e depois quando peguei o macete da coisa. A manhã em que eu encontrei ele em pé no berço pela primeira vez, todo orgulhoso e com um sorriso do tamanho da lua. Ver o Clark empurrando a porta da tela e engatilhar sozinho para o quintal, falando com o cachorro, as formigas e o balanço. Quanto mais eu pensava nessas coisas, mais eu via o Clark como um menino normal. Mas meu filho podia entortar o aço com as mãos, e por mais que eu quisesse dizer a ele que todas as respostas da vida estavam em Smallville, só podia prometer que eu e Martha o amaríamos. Cara, que início de história tocante. E tão gostosinho de se acompanhar. A preocupação paterna, a insegurança de uma juventude confusa, a gente vê o Clark meio perdido ainda, quando ainda criança e adolescente tentando se encontrar, se adaptando a seus poderes, sentindo medo, deslocado, porém com pais que estão ali para o apoiar. Um dia, um desastre da natureza começa a destruir a cidade, um tornado causa calamidade, pessoas perdem casas e ficam desabrigadas. Clark tenta salvar uma pessoa, depois outra, ele se preocupa, quase perde seus pais. Por sorte, eles sobrevivem, e ao reconstruir a casa ele fica meio que agoniado, sente uma sensação que eu acho que dava para fazer mais. Eu podia ter salvado todo mundo se eu focasse a minha cabeça em usar essas habilidades da melhor maneira possível. E é aqui onde nasce essa personalidade do Superman. Ele não pensa em ser o mais forte, ele não quer ser o mais habilidoso, ele não quer fama, ele não quer destaque e muito menos governar a vontade dos outros pelo bem maior. Ele só não consegue deitar à noite e relaxar, sabendo que ele tem a capacidade de fazer mais por aqueles que não podem fazer por si mesmos. Ele não consegue recusar esse chamado. E tudo isso por conta da maneira como ele foi criado. Como sempre, a vida continuou. O tornado havia passado. A cidade começou a ser reconstruída. Martha levou Clark para comprar um terno. Nós pegamos a mala no sótão. Eu nunca pensei no tempo em que passamos juntos até ele chegar ao fim. Meu estômago ficou embrulhado o dia inteiro. Eu e Martha tínhamos feito as nossas obrigações. Nós queríamos bem o rapaz. Mas tudo em que eu conseguia pensar naquela hora era que meu único filho estava indo embora. Você nunca se cansa de olhar para isso? Não, nunca. Acho que nunca vou cansar. O tempo passa. O bichinho caipira sai de Smallville e vira um bicho da cidade grande. Eu nunca gostei muito de Metrópolis. Ali só dá pra ver o horizonte voando sobre a cidade. Talvez tenha sido por isso que Clark foi pra lá. No fim das contas, eu não sei se nós somos muito diferentes dos nossos pais. Nós nos preocupamos, queremos saber se o nosso filho está se alimentando, se tem amigos, se ele não correu nenhum perigo, mesmo que ele seja o Superman. Que texto gostoso de se ler. Essa daqui eu confesso que me pegou desprevenido. Aqui nós vemos a visão da Lois Lane a respeito do Superman e de como ela é uma mulher cética. Seu editor-chefe disse uma vez: Lois, não acredita em nada do que ouve, nem na metade do que vê, menos ainda em tudo que escreve. E ela concorda com isso. Ela é uma jornalista. Seu papel é evidenciar os acontecimentos mais importantes para a sociedade. E ela sabe como as pessoas podem ser egoístas. Vivemos num mundo onde ninguém ajuda ninguém. Então as palavras do Perry White fazem sentido. Ou pelo menos faziam sentido até o Superman aparecer. É incrível, o homem é capaz de fazer praticamente tudo,
mas ele escolhe ser herói. Isso é bom demais para ser verdade. Eu sou uma das melhores repórteres que existem, mas eu não posso ficar aqui acreditando em Papai Noel. Ela lembra da infância e de como lia histórias sobre o príncipe encantado, e ela pensa em como ela não pode ser uma mulher inocente que acredita nos contos de homem perfeito que vai aparecer, salvar a donzela e mudar a sua vida. Crer que ele vai cuidar de você, pegar você pela mão, lhe tratar como uma princesa que você é, que esse homem vai ser um príncipe encantado, é se deixar se iludir por uma narrativa nem um pouco perto da realidade. Ela sabe como os homens são de verdade, como eles podem ser encantadores para conseguir só o que eles querem, como muitas vezes eles não são 100% bondosos, porque alguns são movidos por fama, outros por interesse, outros por dinheiro, luxúria, e ela tem que ser esperta na hora de lidar com um homem e saber ler nas entrelinhas a real motivação que move as ações de uma pessoa. Ela precisa se ater à realidade. Pessoas muito poderosas geralmente não são boas de graça, e ainda mais quem pode voar, soltar laser pelos olhos e tem super força. Só que então chega o Superman, e aí ele quebra todos esses padrões. Coloca em xeque tudo que eu sei sobre a minha profissão e sobre como as pessoas agem. O príncipe encantado não existe, certo? O limite que estava lá em cima, que era muito inalcançável, ele era quase ilusório. Ele passa a se tornar real no momento que aquele maluco de pijama azul e capa vermelha cruza o céu e decide salvar todo mundo com cuidado e bondade. O que é isso? Como pode ele não ser só um troglodita forte que resolve tudo na porrada? Ele também é atencioso, ele é carinhoso, ele é bondoso, ele salva crianças, ele toma cuidado para dar um fecha certo no homem mais poderoso e perigoso da cidade, sem medo de represália. Isso definitivamente vai me dar a primeira página no Planeta Diário. Luthor é um homem bem previsível, disposto a fazer tudo para conseguir atenção para si. Isso geralmente destrói as minhas matérias. Mas o Superman, de onde ele veio? O que ele tem que me deixa tão pé atrás? Essas misturas de desconfiança ao mesmo tempo de fixação, essa questão de não acreditar que você pode encontrar uma pessoa que pode fazer o bem, que é agradável aos seus olhos, pode mudar a sua vida, e de como pequenos gestos de cuidado, delicadeza, de atenção, isso tudo pode realmente elevar a figura de um homem. Despertam curiosidade, uma atenção, um desejo. Nossa, da onde veio tudo isso? Como ele chegou até esse patamar? Porque eu não paro de pensar nesse cara. E como esse patamar de homem perfeito foi elevado, ele não pode ser uma pessoa normal. Será que ele mora numa fortaleza da solidão? Será que ele veio de outro planeta? É possível que quando ele volta para casa ele dorme igual um ser humano normal? Então, vemos Clark deitado, como qualquer outro, pensando em seu quarto. Cara, isso é muito bom. E assim como qualquer homem, Clark ainda se sente perdido. Quando encontra seus pais, ele confessa. Ele se sente solitário. Aí aqui a gente continua com um dos embates mais clássicos que já existiram. Nesse momento, Lex Luthor descreve o que ele sente a respeito do Superman. É uma visão extremamente interessantíssima, porque, de repente, o homem mais poderoso do planeta se vê subjugado por uma figura nova que apareceu. Num dia, ele controlava a cidade inteira na palma da mão. Ele construiu todos os aparatos mecânicos que regiam aquela sociedade. No outro, aparece um cara com cueca por cima da roupa, de capa, mudando todas as peças do jogo. Ele agora chama mais atenção do que você. Ele é extremamente mais poderoso que você. Ele não te obedece. Você não consegue fazer ele se subjugar aos seus desejos. Porque agora eu não tenho mais a capacidade de ser tudo que eu gostaria de ser. Desde que esse homem chegou. O discurso do Lex a respeito do Superman é um discurso tanto de inveja quanto de avareza. Ele queria ter tudo para si. Todo esse controle, todo esse poder, toda essa atenção, e na cabeça dele, o Superman é um inimigo tão feroz que ele chega a se equivocar, achando que o Superman quer ser como ele, que quer salvar as pessoas por atenção, quer salvar as pessoas pelo status de ser o mais poderoso. Nisso, ele bola um plano para espalhar um vírus pela cidade que faz com que todo mundo fique apagado.
Na cabeça dele seria o plano genial, porque agora ele afetaria o psicológico do Superman. Ora, se não tem ninguém para ver o Superman fazer boas ações, logo não existe ninguém para aplaudir o Superman. Não existiria motivo para qual o Super existir. Quem seria esse grande homem se ele não tivesse seus súditos? Qual é o papel de um deus se ele não tem ninguém para adorá-lo? Esse é o engano de Lex Luthor. E de muita gente por aí, viu? Ficar nessa interpretação de achar que o Superman se preocupa em sair voando e resolver o problema de todos porque na verdade ele quer ser adorado é se enganar. Ele não está preocupado se as pessoas não vão estar vendo o que ele fez. Esse não é o cerne do personagem dele. Não é o cerne da sua motivação. E eu acho que isso é o que fez o Superman ser tão equivocadamente lido por um bom tempo. O ponto do Superman não é dele ser um deus elevado, um deus entre nós, que nos socorre, que nos é cultuado, que está aqui para fazer milagres pra gente. Não. O ponto do Superman é: eu tenho vantagens, dádivas que poderiam ajudar pessoas em necessidade, pessoas em estado de vulnerabilidade extrema. Eu não consigo dormir à noite sabendo que eu não consigo fazer nada a respeito perante uma injustiça. Se eu cruzar os meus braços ao ouvir com a minha super audição alguém caindo do terceiro andar por um acidente, ou porque o prédio está pegando fogo, ou até mesmo por uma tentativa de suicídio, eu não vou conseguir me sentir bem. Eu vou me sentir culpado porque alguém morreu ou se machucou pela minha negligência. Se torna minha responsabilidade a partir do momento que eu sinto que eu sou capaz de fazer algo pelo outro que não tem a mesma capacidade que eu. Mas é claro, como ele é o Superman, ele faz as coisas que são muito super. Isso chama bastante atenção. E é isso que quebra a cabeça do Lex. E isso faz com que ele não consiga dormir à noite, porque ele queria ser tudo aquilo que o Superman é, só que pelos motivos errados. Ele queria isso porque ele sente a necessidade das pessoas darem atenção a ele, porque ele acha que ele merece isso. Sem uma plateia, ele não tem motivo para existir. Sem uma plateia, não existe motivo para ter show. Sem súditos, não existe motivo para existir um deus. Se ele não pode ser contemplado, ele não tem razão para existir. E com essa estratégia que a princípio não funciona bem com o Super, o próximo passo é desestabilizar mentalmente o Superman e fazer com que ele acredite que uma hora ele vai se descuidar e acabar matando alguém por conta de seus poderes. Isso acontece, e então Superman volta para casa. É inverno. Lex está feliz por não ter mais um Superman na sua cidade. Sua patrulha protege Metrópolis com a frieza mais gélida que a própria neve, que a cobre. Mas onde está o Superman? Por fim, agora temos uma história contada pela perspectiva de Lana Lang, a primeira namorada do Superman. O começo da narrativa dela é um tanto triste. Ela fala que ela tinha um sonho de viver uma vida no interior, casada, com uma casa muito grande, cheia de filhos, porque ela era uma criança órfã, que foi adotada, assim como Clark era uma criança órfã, que foi adotada. Mas ela nunca sentiu esse acolhimento, essa sensação de família da mesma maneira que ele sente pelos seus pais. Para ela, a melhor maneira de saciar essa ânsia por ter uma família grande seria produzir uma família grande com vários filhos. Mas o dia que Clark a chamou para conversar e disse que tinha uma grande coisa para contar, ela pensou: agora eu vou ser pedida em casamento. Esse sonho vai se realizar. Porém, ele fala para ela: olha, eu tenho poderes, eu sei voar, eu tenho super força, eu acho que eu poderia ajudar o mundo inteiro. E nesse momento, a vida dela desaba. Todos os sonhos dela naquele momento foram por água abaixo. O que ela queria ter com aquele rapaz não iria mais acontecer. Ela se vê em sua pequenez. Você é essa caipira do interior que não tem muito o que conseguir prover para esse rapaz que tem habilidades tão grandes que podem abraçar o mundo inteiro. O que uma pessoa numa realidade tão pequena como a dela poderia oferecer para um rapaz que pode literalmente dar a volta no mundo? Ela, em sua humildade, se recolhe, se distancia, tenta buscar outra maneira de ver a vida, mas ela não consegue mais conceber, não poder realizar esse sonho. Então,
ela também decide que não vai mais ficar na cidade. Depois de ir embora, viajar, ela retorna, assim como Clark retorna, e eles se encontram. E ali, meio que conversando e compreendendo melhor como é essa figura do Superman, uma figura que é tão grande, tão inalcançável. Nossa, como você pode imaginar um homem tão poderoso querer simplesmente voltar para Smallville? Quando eles vão jantar, ela pergunta à mãe de Clark por que ele está estranho. Ela então, com uma sabedoria muito rica, diz que quando ele estiver pronto, ele vai falar. A casa de seus pais é como um refúgio, é onde ele se sente seguro para descansar e recarregar as energias. Ter um lugar para voltar revitaliza qualquer pessoa, inclusive o Homem de Aço. De repente, o xerife da cidade traz um aviso: um grande temporal está vindo e pode destruir muitas coisas. As pessoas estão se refugiando na igreja da cidade. O Superman precisa agir mais uma vez. O mundo pesava sobre os ombros de Clark. Pai, comecei achando que eu podia fazer tudo, mas eu não posso. Bem, quando eu colhi a minha primeira safra de milho, todo o condado falava dela. Então eu cometi o erro de achar que toda a safra seria maravilhosa. No ano seguinte, perdi 2 campos. Não é tão difícil aprender que temos limites. Difícil mesmo é lidar com eles. Com o tempo, acho que aprendi a ser um bom fazendeiro. Com o tempo, filho. E por fim, acompanhamos a conclusão de Lana Lang no final do quadrinho, que é o que muda a perspectiva dela a respeito da própria vida. Enquanto Superman salvava o dia, as pessoas perguntam como poderia existir uma pessoa assim, que com tantos poderes escolhe ajudar os outros ao invés de conseguir apenas benefício próprio. Ela reflete então: ninguém achou estranho quando o xerife Parker sai na chuva para avisar as pessoas do perigo e se abrigar. E nem de um bombeiro que corre na direção de um prédio em chamas, às vezes nem para salvar alguém, mas só para ver se não tem alguém ali que precise ser salvo. Quando uma enfermeira faz um curativo, um padre consola alguém, quando um pai abraça um filho, a gente não tem esse tipo de pensamento. Porque quando o Superman salva alguém, a gente tem que questionar isso. Existem escolhas feitas por nós que não fazem só o bem, mas inspiram o bem nos outros. Deveríamos usar essa figura do Superman para nos motivarmos a sermos pessoas melhores. Precisou alguém vir de fora para mostrar para a gente o que é bondade. Nós mesmos, nos nossos pequenos atos, poderíamos nos inspirar na figura que ele traz e tentar sermos pessoas melhores, que ajudam uns aos outros para poder construir um futuro melhor para nós, para a comunidade. Após o Superman salvar todos ali, as pessoas se reúnem na igreja e a reflexão final traz uma mensagem muito interessante. A destruição aconteceu, muitas pessoas perderam bens materiais, mas nenhuma delas se feriu. Todas elas estão ali ainda. Elas têm agora a oportunidade de construir um futuro melhor para aquela comunidade. Porque é nos momentos de crise que os homens são definidos por suas ações. E assim se encerra a mensagem desse quadrinho, que é uma mensagem esperançosa e que deixa um quentinho enorme no coração. Nos últimos anos, a figura do Superman tem se tornado um tanto quanto controvérsia. Após todos os filmes do Henry Cavill aparecendo interpretando o Superman pela direção do Zack Snyder, foi aberta uma discussão muito grande sobre qual é o papel da figura do Superman, como ele realmente deveria agir. Qual é a personalidade do Superman? Minha opinião é que nessa interpretação do Henry Cavill, muita coisa ficou a desejar. Sinto muito aí, viu, Viúva de Snyder? É que aquele período ali dos anos 2010 para 2013 existia uma necessidade de se atualizar esse arquétipo do Superman. Roteiristas deviam pensar que estava meio batida essa personalidade bondosa e até ingênua do Superman. O fracasso de Superman Returns meio que, entre muitas aspas, indicava isso. Então, meio que tivemos umas versões do Superman com uma personalidade um tanto duvidosa. Tivemos o Superman dos 952, onde o universo DC inteiro foi rebutado para atrair novos leitores, com histórias que começaram do zero, mas esse Super não era tão esperançoso e nem bonzinho. Às vezes ele não era nem fluxo e cheiro. Teve Injustice, videogame onde a sua história, um Superman de realidade paralela, se torna um ditador que oprime a população para impedir que pessoas cometam crimes.
Videogame esse que acabou inspirando aos poucos Zack Snyder após produzir Man of Steel, que traz um Superman mais estoico, com a cara de um deus entre nós. Ele quer fazer o bem, mas ele parece que vai se cansando por ver a maldade no mundo. E a ideia do Snyder naquela época era que o Superman acabasse cometendo atrocidades, até que no final ele se tornasse o escoteiro clássico que a gente meio que já conhece dos quadrinhos. O que pra mim é uma completa bosta, né? 80 filmes do cara, todo posudo, pra no último arco ele virar o que era pra ter sido desde o começo. Pelo amor de Deus, né? Henry Cavill é um cara muito gostoso. Ele é o Superman esculpido. Ele é. Mas beleza não é sinônimo de atuação. E muito menos salvou qualquer um dos filmes. Escolhi analisar essa história em relação a outros quadrinhos porque alguns deles são meio que um massa velho. Superman vai lá, enfrenta o inimigo, aí não sei o que, ele aparece, ele faz, ele salva o mundo, e ele mostra que ele é forte, ele mostra que ele é capaz, que ele é rápido, e não sei o que. Isso faz parte do Superman também, com certeza, mas são poucos autores que conseguem aproximar o Superman do leitor. Superman é essa figura que tá muito lá em cima, é uma figura muito inalcançável, é o homem ideal, é o homem além do homem, é o super-homem. E quando a gente recebe histórias que ele se sente tão pequeno, mais pequeno que a gente no nosso dia a dia, com nossas dificuldades, com nossas confusões, com as nossas dúvidas, com as nossas incertezas, isso aproxima a gente de um personagem que está tão distante dos leitores. Quando nós também temos nossas dúvidas sobre qual é o nosso papel na sociedade, o que a gente pode alcançar, o que nós poderíamos fazer com nossas habilidades para beneficiar aqueles que estão ao nosso redor, e não somente nós como indivíduos, mas como nós podemos contribuir para um futuro melhor, não só dos nossos filhos, mas talvez para o nosso vizinho, para a nossa comunidade, para a nossa cidade, para o meu país. Que tipo de contribuição eu consigo trazer que gere valor, que agregue, que consiga construir algo novo ao invés de destruir, segmentar ódio e principalmente, se for para construir, também não construir à base de egoísmo, à base de interesses próprios, porque se para fazer o bem você só consegue executar isso por meio de recompensa, por meio de aprovação social, de status, de glória, eu acho que não é uma ação tão bem intencionada. Fazer o bem de forma genuína é quando simplesmente fazemos o bem por fazer o bem e por compreendermos que isso é certo. Acho que é de longe uma das coisas mais belas que podemos realizar ao sermos seres humanos e lutar contra essa natureza que puxa a gente para fazer coisas tão malvadas e egoístas. Nossa, Léo, mas você falou da história, mas mesmo assim, eu quase não entendi nada do que aconteceu com clareza. Cadê os detalhes? Você não disse exatamente o que aconteceu com o Superman, o que ele fez, o que ele deixou de fazer. Você falou da perspectiva dos personagens, mas e o quadrinho? Vai explicar direito isso não? Não. Vai ler a história, porra. Como eu falei no vídeo dos X-Men. Lá ver o vídeo dos X-Men. Não se contente ao ver uma pessoa falando da história pra você. Vá ler o material original. Não se compara, então uma pessoa contando sobre o HQ para você em relação à experiência de você mesmo ler a história. E esse quadrinho aqui, meus queridos, é uma leitura que só se completa passando página por página. O complemento do momento da história do Superman com a narração do interlocutor, assim como a maneira como cada quadro é desenhado e bem colocado, junto com a colorização que, nossa, só se completa com a leitura. Acho importante falar também que esse Superman ele não é tão pousudo quanto como geralmente estamos acostumados a ver o Superman. Ele tá mais arredondado, tá mais gordinho, parece estar meio de pelúcia. É meio fofinho, e eu acho interessante isso porque isso não distancia tanto a gente da visão que, trata ele mais como um deus ou como todo quadradão de Shed. Esse Superman ele tem um ar adquirido e traz um tom muito interessante para esse quadrinho. Você consegue encontrar esse quadrinho em diversas livrarias, sebos, alfarrábios, na internet, mas se você quiser dar uma ajudinha aqui pro canal, tem o nosso link aqui da Amazon e a Panini inclusive está relançando esse título, tá com a pré-venda agora durando até agosto, então vai dar uma olhada lá. Acredito que essa roupagem nova possa trazer um tom mais agradável para essa figura que foi um tanto quanto esquecida, um tanto quanto distorcida também, quando se trata do o que é ser o Superman para a sociedade, do como é ser o Superman, tanto para a narrativa da figura dele, quanto para o público.
Um vídeo muito interessante que eu vi essa semana de pessoas falando a respeito do Superman é que muitos pensam nele como um policial que está ali para reafirmar a lei e punir criminosos. Na verdade não, a figura do Superman está muito mais atrelada à imagem de um bombeiro. Ele não está ali para reafirmar a lei, ele quer salvar pessoas. E essa perspectiva muda muito sobre como enxergar esse personagem. E principalmente porque ele é essa figura que tem uma empatia muito grande pelo próximo. Ele consegue, ele não sente as mesmas fraquezas que um ser humano normal, mas ele consegue imaginar o sofrimento que é estar desamparado, que é estar desanimado, que é estar triste, que é perder a esperança. E a coisa mais poderosa que ele tem para oferecer é um sorriso, é um melhor tratamento, é uma mensagem, o dia de amanhã vai ser melhor. É um símbolo que desperta uma virtude em todos que acompanham as suas ações. Porque ele pode até ser super, mas a sua maior qualidade é ser humano.